Bom, mas antes da gente ir direto, né, para o que é segurança em redes, o que a gente vai estudar em segurança em redes especificamente, eu acho que é interessante a gente voltar nos assuntos da aula passada, né? Tá aqui o roteiro de hoje, então a gente vai falar de segurança em redes, camada física e camada de enlace, tá? A gente vai abordar alguns problemas específicos, alguns problemas recentes que aconteceram há poucos anos e como eles foram resolvidos, né? Alguns foram resolvidos, outros não foram resolvidos até hoje, mas a gente vai dar uma olhada nisso, né? O que a gente viu na aula passada? A gente viu blockchain, falamos sobre algoritmos de consenso, né, o Proof of Work e o Proof of Stake. Falamos sobre o que é mineração em criptomoedas, né? Falamos de criptomoedas, como elas funcionam de uma maneira geral. E a gente falou de hash integridade, né? Na verdade a gente já tinha falado de hash integridade na aula, na primeira aula, nesse modo ADNP. E eu acabei esquecendo de passar uma informação que acho que é importante para vocês, né? A respeito de assinaturas, né, que são usadas para fazer a autenticação de mensagens enviadas pela rede ou gravadas em banco de dados ou qualquer coisa desse tipo, né? A princípio eu tinha falado para vocês que a gente poderia usar o hash da mensagem. É uma possibilidade, porém ela é menos segura, né? Outra possibilidade seria usar o hash da mensagem, né, mais uma informação complementar, né, concatenado com uma informação complementar, né, que seria um vetor de inicialização, por exemplo, que é a ideia do salt e do pepper, né, para garantir de forma efetiva, né, isso garante integridade. Para garantir de maneira efetiva a autenticidade, né, a gente poderia fazer a assinatura, né, que seria, por exemplo, usar um RSA do hash da mensagem com a chave privada, né. Isso é uma possibilidade. Se você não quiser usar criptografia assimétrica, você poderia usar, por exemplo, o hash da mensagem concatenada com uma chave do usuário, né? Mas pode ser a chave simétrica, por exemplo. Não é comum fazer isso, né? Mas é uma possibilidade. Também é menos seguro, acaba sendo menos seguro que essa aqui de cima. E uma terceira possibilidade, né, seria eu pegar essa chave K, dessa chave K eu derivar outras duas chaves e enviar o hash da chave 1 concatenado com o hash. Isso daqui vai ficar pequeno. Deixa eu fazer em outro espaço aqui em cima. Eu vou enviar o hash da mensagem concatenada com a chave 1. E isso daqui eu concateno com a chave 2 e envio esse outro hash aqui. Aí é mais difícil fazer ataque baseado em dicionário, é mais difícil fazer ataque baseado em repetições, enfim, é tudo mais difícil para resolver, né? Isso daqui é um protocolo que vocês vão conhecer, vocês vão ouvir falar muito dele, que é o HMAC, tá? Esse cara aqui de cima é o HMAC. É o Hash Message Authentication Code, né? Então ele é feito dessa forma. Você pega uma chave, deriva em duas, e aí você faz essa sequência de hashes para enviar com cada mensagem que você transmitir, tá? É isso que tem que fazer na atividade? Não. Na atividade é livre para você fazer do jeito que você implementar, certo? Eu não vou verificar isso. Eu quero que exista algum tipo de verificação de integridade e autenticidade, e aí fica a seu cargo implementar da forma como você achar mais razoável, tá? Eu só estou mostrando para vocês como acontece hoje na realidade. Bom, e o que a gente vai ver hoje, né? Então hoje, primeiro, a gente vai começar a estudar segurança em redes. E por que é importante estudar segurança em redes, né? Só para vocês terem uma ideia, né? O tráfego estimado da internet esse ano, né, que foi estimado lá em 2017 pelo forecast da Cisco, são 225 exabytes mês, tá? Isso somado o tráfego do meio guiado, né, por cabo, por fibra ótica, cabo de par trançado, etc e tal, e a transferência por meio sem fio. Então aí já está incluso também toda a transferência via 4G, 3G
e outras tecnologias sem fio, né, o IMAX e tudo mais. Então, isso é o que a gente tem hoje, 225 exabytes de informação trafegando por mês. Né? Exabyte é 10 elevado a 18, só para você ter uma ideia. A gente tem mais de 7 bilhões de celulares conectados na internet hoje no mundo, né? Desculpa, de celulares no mundo hoje, né? Nem todos esses 7 bilhões são smartphones. Os smartphones, eles estão se aproximando dos 50% desses 7 bilhões, desse mais de 7 bilhões, né? Mas a gente ainda tem outros celulares que não são smartphone, né? A gente tem que tomar cuidado em não achar que aquilo que é a nossa bolha nos traz de estatística corresponde à estatística do mundo inteiro. Não é assim que funciona, tá? 2030, a perspectiva da geral, né, é que a gente tem alguma coisa próxima de 24 bilhões de dispositivos de IoT, tá? Então IoT é uma coisa que cada vez mais tende a ser uma realidade inevitável, né? Teve eu falei sobre uma palestra que aconteceu aí no projeto de extensão lá de Curitiba, né, do professor Daniel. Eu vou deixar o link lá para a palestra da professora Kalinka para vocês assistirem, quem não assistiu. É muito interessante, acho que vale a pena gastar um tempinho para assistir a palestra. Você tem novas tecnologias e serviços que estão sendo agregados dentro daquilo que hoje a gente conhece por internet. Então você tem, por exemplo, uma realidade muito próxima, carros autônomos. Carros autônomos vão usar infraestrutura de IoT para se guiar, né? Ele não vai ser baseado única e exclusivamente em imagem, detectar onde as coisas estão, GPS e tudo mais. Você vai ter infraestrutura ao longo das estradas para auxiliar no processo de deixar o carro autônomo, né? E todo esse agregado de serviços diferentes, tecnologias que tem que se conversar. Você tem Wi-Fi, tem padrões diferentes de Wi-Fi, porque o Wi-Fi foi evoluindo com o tempo. Você tem padrões diferentes de comunicação móvel, né? Você tem 3G, na verdade você tem desde lá 1G, 2G, 2G e meio, 3G, 3.5G, 4, 4.5G, 5G, né? O consórcio internacional já está pensando no 6G para 2030, né? A ideia é da gente começar a avançar no espectro para o espectro do terahertz, né? Então assim, são muitos serviços, muitas tecnologias diferentes, né? Eu não citei ainda Zigbee, Bluetooth, LoRa, enfim, um monte de tecnologia diferente. E tudo isso tem que se conversar, e tem que se conversar de uma maneira que seja segura, porque alguns tipos de dados são sensíveis, eles não podem estar disponíveis para qualquer pessoa observá-los na rede, né? Você tem questões de autenticidade, como é que você vai fazer para verificar se quem está se comunicando é de fato aquele dispositivo, né? Se você está falando com uma geladeira, ou se você está falando com um smartwatch, ou se você está falando, enfim, todas essas questões que envolvem segurança em redes, elas precisam serem aprimoradas nos próximos anos para que esses serviços se tornem realidade, né? Ninguém vai querer comprar um carro autônomo que uma pessoa com um celular pode fazer algum tipo de ataque nele e causar um acidente, né? Então, esse tipo para esse tipo de realidade acontecer, a gente precisa de um nível mínimo de segurança dentro desses serviços, né? Bom, e como a gente vai falar de segurança em redes, a gente vai fazer um divisão em conquista aí para observar esses problemas de segurança em diferentes camadas do modelo OSI, para a gente poder, digamos, compreender os desafios de cada camada, uma vez que cada camada do modelo OSI tem digamos, objetivos, tem deveres, né, diferentes umas das outras. Então,
elas têm que garantir determinados níveis de serviço e soluções diferentes. Então a gente vai ter que analisar uma por uma. E hoje a gente vai começar analisando a camada física e a camada MEC, né? A camada física, né, que trata da transmissão em si da informação, né? Então eu tenho como unidade básica da camada física os bits e os símbolos, né? Os bits são as informações que eu quero transmitir, os símbolos são a transformação desses bits em um determinado tipo de sinal, seja ele eletromagnético ou elétrico, ou enfim, eletromagnético aí inclui tanto a fibra ótica, né, que é a transmissão de luz, quanto o meio sem fio que usa ondas eletromagnéticas também, né? Então quem fez um pouquinho de transmissão de dados viu modulação, né, modulação enfim, QAM, PSK, enfim, diferentes tipos de modulação, né? A hora que você transforma os bits em símbolo, é isso que a gente está fazendo. Eu estou pegando a informação que são bits e transformando em alguma propriedade da onda que vai conduzir essa informação adiante, né? Então eu posso converter bits em amplitude de onda, eu posso converter bits em fase da onda e assim por diante, né? E na camada de enlace, a minha unidade básica de informação ali é o quadro, né, ou o frame. Então, quando eu estou falando de camada de enlace, eu transmito quadros, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de camada de rede, a gente vai transmitir pacotes e assim por diante. Então, eu estou basicamente distinguindo o encapsulamento, né? Camada física eu tenho bits e símbolos, camada MEC eu tenho os frames ou quadros, né? E a primeira coisa que a gente vai tratar é da camada física, né? A camada física a gente pode dividir ela em duas possibilidades, basicamente, o meio guiado e o meio não guiado. O que é o meio guiado? É quando eu tenho algo físico que conduz a informação. Então eu tenho o cabo de par trançado, eu tenho um cabo coaxial, eu tenho cabo de fibra ótica, são meios guiados, né? A informação ela está fisicamente presente sendo conduzida por meio de cabos ou fios, etc. E o meio não guiado, que é o meio sem fio, que é quando eu uso ondas eletromagnéticas. Cada um desses meios vai ter problemas distintos, né? Alguns mais, alguns menos, né? Ah, professor, mas existem problemas na camada física no meio guiado? Existem, né? A gente vai ver alguns, inclusive, curiosos até, né? Por exemplo, no meio guiado eu tenho comprometimento da estrutura física. Então, situações, eu tenho rompimento de cabo ou de fibra, né? E se você acha que isso não acontece, tem um vídeo aí no YouTube para você assistir, pode copiar o link e assistir, aí você vai ver uma cena de um tubarão comendo a fibra ótica no fundo do mar. Então, assim, acontece esse tipo de ataque? Acontece, né? Esse é talvez um dos mais imprevisíveis, né? Mas a gente sabe que acontece, né? Algumas empresas, depois de tanta necessidade de reparar fibra ótica, acabaram buscando, né, um shielding para fibra ótica submarina que, digamos, que seja mais mais resistente a esse tipo de ataque, né? Mas ainda é uma realidade, acontece, né? Por curiosidade, tem ali também o link para o mapa de todas as fibras submarinas que tem hoje no mundo, né? Você consegue ver os dois pontos que a fibra conecta e de quem é a dona daquele link. Então, qual é a empresa que é dona daquilo ali, se alguém tiver curiosidade em olhar, né? Além do rompimento físico, de fato, né? Porque a questão física, da estrutura física, do ponto de vista de segurança, ela vai muito além disso, né? Eu tenho questões de estrutura física, por exemplo, quando eu vou ter um data center, do que tem que ser feita a parede, qual que é o material que vai nas paredes corta-fogo, como que tem que ser construído o piso, como que tem que ser feito o cabeamento, tudo isso é uma questão física, né? Mas a gente está falando aqui especificamente de problemas que estão digamos, atrelados à condução da informação por um meio físico, né? E aí eu tenho interferência no meio físico também, né? De diferentes formas, né? Se você tem um cabo com o shielding, né? A parte que isola ele
fraca ou insuficiente, você pode ter problemas de interferência, você pode ter problemas de interferência entre os próprios cabos, por exemplo, no caso do par trançado, né? Dependendo, você pode ter interferência entre os cabos, dependendo da frequência de operação. Então você tem cabos de qualidades diferentes que atendem às especificações diferentes e, portanto, podem atingir velocidades diferentes, né? Por quê? Porque quanto maior a velocidade, maior tende a ser a interferência dentro daquele cabo. Você tem problemas de interferência quando você tem a convivência de duas coisas diferentes no mesmo espaço. Então, por exemplo, você tem transmissão de informação em um determinado cabo e você tem cabeamento de alta tensão ou coisa do tipo. Então, isso pode gerar algum tipo de interferência, né? Você tem interferência do ponto de vista tanto entre os cabos, né, quanto fora dos cabos. E a gente vai ver que esse problema da interferência ele continua, ou ele é agravado quando a gente vai para o meio não guiado, né? O meio não guiado, esse problema pode ser pior ainda, né? No meio não guiado, eu tenho interferência intencional, né? Uma coisa é quando há, né, digamos, quando tudo converge para, de forma não intencional, se criar uma interferência na transmissão da informação. E outra coisa é a interferência intencional. Então, jamming é um problema muito sério, né? Até pouco tempo, talvez, jamming fosse um problema sério só do ponto de vista militar, né? Já vou explicar por quê. Para o futuro, jamming pode ser um problema muito sério de segurança em diferentes cenários, tá? O que é jamming? O que é fazer jamming, né? Então, é criar uma interferência intencional, é criar um sinal aleatório na mesma faixa de frequência que o alvo do ataque, porém com amplitude maior que o sinal original. Ou seja, eu vou pegar uma faixa de frequência na qual opera um determinado serviço e produzir um sinal eletromagnético mais forte, né? E por mais forte eu quero dizer que ele tem uma amplitude maior, ele usa uma potência maior que o sinal que aquele receptor deveria receber. E, portanto, o que o receptor vai acabar enxergando é só a minha interferência que eu estou gerando intencionalmente, né? E isso vai impedir o receptor de receber a informação original. Jamming fere um preceito fundamental, que é, né, um dos pilares da segurança da informação, que é a disponibilidade. Por quê? Porque deixa de estar disponível aquela conexão, tá certo? E outro problema inerente ao meio não guiado é a bisbilhotagem, o eavesdropping, né? Por quê? Como funciona um rádio sem fio? A maioria de vocês já deve saber como isso funciona, né? Você tem um transceptor, né? Um dispositivo que transmite e recebe informação via ondas eletromagnéticas. Então ele basicamente gera ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas muitas vezes se propagam de maneira omnidirecional, ou seja, em todas as direções, o que significa basicamente que qualquer pessoa que tiver um receptor, né, com configurações iguais ou próximas daquele que foi enviado, ou souber as informações, né, qual é a frequência de operação, qual é a largura de banda do canal, etc. e tal, eu consigo ajustar as configurações do meu receptor para recuperar aquele sinal. E como está sendo enviado no meio não guiado bits, eu consigo pegar o sinal e transformar em bits de novo. Quer dizer, se aqueles bits eles não estiverem de alguma forma criptografados, eu perco a confidencialidade dos dados, porque qualquer pessoa pode interceptar isso. É diferente de um cenário, por exemplo, em fibra ótica ou cabo de par trançado, em que para eu capturar essas informações, a princípio eu teria que romper a fibra ou o cabo e me conectar ali no meio, se fosse fazer um ataque físico, né? Então isso é muito mais fácil de ser detectado do que um simples alguém bisbilhotando uma conexão sem fio, né? Então, no meio não guiado, desde a primeira camada, é fundamental o uso de criptografia. Pergunta aí para vocês pensarem ou pesquisarem no Google e responder.
O GSM, a nossa ligação celular que você faz hoje, o GSM tem criptografia? Procurem aí no Google e me respondam até o final da aula. Então olha só, a interferência, né, e o jamming, eles são coisas diferentes do ponto de vista mais teórico. A interferência ela não é intencional, o jamming é, né? A interferência ela pode ser gerada por uma colisão, por exemplo. No caso do, por exemplo, se você pegar o Wi-Fi tem um protocolo de acesso ao meio físico, né, que evita a colisão, que é o CSMA-CA, né? CSMA, né, é o Carrier Sense Multiple Access, né, ou múltiplo acesso por sensoriamento de portadora, né? E o /CA é Collision Avoidance, né, ou evitar colisão, né? Então o jamming ele não é uma colisão. O jamming ele é uma interferência gerada de forma intencional. A colisão ela pode acontecer, né? Não sei se vocês chegaram a estudar, por exemplo, CSMA-CD lá antigamente, quando a gente tinha Ethernet só no modo half duplex, né? Você tinha que detectar a colisão e um algoritmo de back-off para se recuperar de uma colisão, né? O que é colisão? Duas pessoas na rede, por exemplo, existe um delay entre eu enviar um sinal de um hub para um computador e de um computador para o hub, porque ele tem que percorrer o cabo. Por mais que seja rápido, ele é um delay, ele é um atraso, né? Ele é uma latência, né, na rede. E pode acontecer de simultaneamente tanto o computador quanto o hub enviarem informação, e aí aquela informação vai colidir uma com a outra e vai causar uma interferência construtiva ou destrutiva, mas de qualquer forma uma colisão. No meio sem fio pode ter a mesma coisa, eu posso ter dois pontos da rede produzindo ondas eletromagnéticas que podem causar interferência construtiva ou destrutiva, e isso vai ser uma colisão. Então eu preciso evitar isso. O jamming é uma coisa completamente fora desse controle. Existe alguém intencionalmente criando uma interferência no sistema, né? Você tem outro tipo de isolamento, por exemplo, que funcionaria como jamming, que é a gaiola de Faraday, né? O experimento da gaiola de Faraday, basicamente você mostra que o campo elétrico dentro da galera de Faraday ia ser complicado, né? Da gaiola de Faraday, o campo elétrico lá dentro ele é nulo. Então você não, se você está dentro da gaiola, você não vai, né, receber choque nem nada. Mas se você produzir uma onda eletromagnética, ela não entra dentro da gaiola de Faraday, né? Então você não consegue transmitir informação para dentro da gaiola, né? E óbvio que o jamming também tem aplicações militares, né? Se você quer ter um avião que é invisível a radares, você vai precisar que o avião faça jamming nos radares ou pelos radares que ele passa. Então você não precisa, você não necessariamente teria que pensar em uma fuselagem diferente que não vai refletir onda ou coisa do tipo. Não, você pode fazer jamming, né? Você tem um dispositivo no avião que por onde ele passa, ele faz jamming em todos os radares. E aí o radar, evidentemente, não consegue detectar o avião porque ele está sofrendo uma interferência intencional, tá? Então as aplicações de jamming, né, do ponto de vista militar, elas são claras. Se você isola um grupo de soldados num determinado lugar e não quer que eles possam, por exemplo, chamar apoio aéreo ou coisa do tipo, você precisa fazer jamming nas comunicações, né? Então a aplicação militar do jamming ela é evidente. Qual é o problema? Suponhamos que você tem agora dispositivos como, né, você poderia ter, né, para quem conhece um pouco de história, né, da mesma forma como você teve o movimento ludita lá no início da Revolução Industrial, você poderia, por exemplo, se você substituir toda a frota de automóveis por automóveis, né, autônomos, que não precisassem de ninguém para dirigir, você poderia ter uma revolta do tipo em que as pessoas iam pegar o celular, fazer jamming nos carros autônomos de tal forma a causar acidente, etc e tal. Então assim,
a gente precisa evitar esse tipo de coisa, a gente precisa criar mecanismos que impeçam essas coisas de acontecer, né? Por quê? Você pode falar assim, professor, mas isso nunca vai acontecer, ninguém vai causar esse tipo de acidente ou coisa. A gente não sabe, né? A gente tem que trabalhar com modelos de ameaça, isso é uma ameaça possível. Então a gente precisa criar soluções que impeçam isso de acontecer ou que, na pior das hipóteses, mitiguem as chances disso acontecer. Tá? Existem diferentes tipos de jamming. Tá? Eu posso ter, por exemplo, spot jamming, que é quando eu uso toda a potência disponível do meu sistema de jamming em uma determinada frequência. Né? Eu posso ter sweep jamming, que é quando eu faço um tipo de spot jamming, só que eu altero, né, eu alterno de forma rápida a frequência que eu vou bloquear. Né? Então eu vou mudando a frequência, mas mantendo a mesma potência que eu estou usando, né? O bearish jamming, ele é similar ao sweep, né? Só que a mudança ela é tão rápida que ela parece encobrir simultaneamente toda a largura de banda que você está fazendo jamming, né? E aí existem alguns conceitos que a gente vai entrar em alguns detalhes, como largura de banda, frequência de operação, frequência de portador, etc., que são muito importantes na hora de entender como funciona o jamming. Então aqui, por exemplo, né, tá aí de onde saiu essas figuras, né, quem quiser acessar lá o artigo, mas se você olhar para o spot jamming, né, então eu tenho a largura de banda no qual opera o radar, que é esta daqui, né, esta largura aqui que está marcado por essas duas linhas verticais, e aí eu vou fazer um jamming nessa faixa de frequência, né, que está aqui, ó, essa é a potência do jamming, essa é a potência máxima do sinal original. Então eu estou cobrindo o sinal original, né? Isso daqui que vaza, né? Essa radiação que vaza para as bandas adjacentes, ela é de certa maneira inevitável, porque você está usando muita potência. Então, né? Isso a gente, quanto menos banda vaza adjacente, né, quanto menos interferência adjacente existe nas bandas adjacentes, a gente fala que existe maior conformação espectral. Né? No caso do jamming, a gente não está preocupado com conformação espectral, a gente só quer impedir o serviço de acontecer, então vaza sim para as bandas adjacentes um pouco de jamming. Então o que significa? Se tivesse um radar aqui do lado, na mesma potência do radar da esquerda, eu teria um comprometimento parcial do sinal dele na banda da direita ali e na banda da esquerda. Né? Quando eu falo de sweep jamming, né, eu estou falando o quê? Eu vou pegar isso daqui, que é o jamming, né, toda a potência na primeira faixa de frequência, e depois eu vou saltando isso para outras faixas de frequência. Então, em momentos diferentes, eu vou ver essa quantidade de energia encobrindo o sinal em diferentes frequências. E no bearish jamming, né, eu tenho isso acontecendo de maneira tão rápida que quando eu olho para o espectro é como se ele encobrisse todas as faixas de frequência simultaneamente. Né? É importante lembrar o seguinte, isso daqui, né, para quem não conhece esse tipo de gráfico, isso daqui é um gráfico de densidade espectral de potência. Né? Então eu estou olhando para as frequências e quando é a amplitude, né? Qual é a quantidade de potência que existe naquelas faixas de frequência do espectro. Se eu tenho, né, potência ou amplitude no eixo Y, né, e eu tenho frequência no eixo X, se eu calcular a integral desse sinal aí, né, vai me dar a quantidade de energia que eu preciso gastar para produzir esse sinal. Então, quanto maior for a área, né, desse gráfico de densidade espectral de potência, maior é a quantidade de energia envolvida no processo de jamming. Tá? Então, assim, é óbvio que... professor, tem como eu fazer um jamming de todas as faixas de frequência usando uma potência muito grande? Existe, só que você vai precisar de um amplificador de potência gigantesco, enfim, uma série de coisas que... Ou você vai precisar fazer isso em paralelo, então eu não vou ter um jammer, eu vou ter vários jammers para poder cobrir todo o espectro. Enfim, tem limites físicos do ponto de vista que tudo isso tem um custo, né, digamos, em termos de energia. Então não é tão simples de se fazer quanto parece.
Então, por exemplo, quando você sofre jamming, ou quando a pessoa está fazendo um jamming, ela precisa de duas informações importantes. Frequência da portadora, da onda portadora. Então, por exemplo, 2.4 GHz, né, que é uma frequência dentro do intervalo de operação do Wi-Fi, e uma largura de banda, né, que se você já abriu as configurações de um modem Wi-Fi uma vez na vida, você viu que existem diferentes parâmetros de largura de banda, né? Então eu posso ter canais de 20 MHz, canais de 40 MHz. Se você for para o AC, você pode ter canais de 120 MHz, enfim, e aí vai depender, óbvio, do padrão de Wi-Fi que você está usando. Mas numa situação dessa, onde eu tenho largura de banda 20 MHz e a frequência da portadora é 2.4, isso significa que metade do canal está antes da portadora e metade do canal ocupado está depois da portadora, né? Porque, enfim, propriedades da transformada de Fourier aí. Então eu vou jogar, né, em banda passante, eu tenho do 2.39 GHz até o 2.41 GHz. Se eu quiser impedir esse serviço de funcionar, eu posso, obviamente, criar um sinal em 2.4 GHz que tem 20 MHz de largura de banda, né, para ele ir do 2.39 até o 2.41. Ou eu poderia gerar um sinal de 2.4 GHz com 40 MHz de largura de banda, ele ia encobrir o sinal do mesmo jeito. Mas eu não poderia, por exemplo, fazer um jamming em 2.4 com um canal com uma largura de banda de 10 MHz, isso não ia funcionar. Para quem não lembra o que é largura de banda, é o inverso do período de símbolo, né? O que é o período de símbolo, né? É o tempo que leva para transmitir um símbolo de informação. Se você tiver uma modulação de ordem 1, ou seja, cada símbolo representa um bit, eu vou transmitir, né, se eu transmito 20 milhões de bits por segundo, né, e a relação é 1 para 1, então a largura de banda é 20 MHz. Né? Se eu transmito, por exemplo, 40 megabits por segundo e a razão é um símbolo equivale a 2 bits, eu também vou ter os 20 MHz de banda e assim por diante. Enfim, se você quiser dar uma olhada depois, eu posso até passar um material específico sobre isso daqui. Mas a gente não vai entrar em muito mais detalhes do que isso. E como eu resolvo esse problema? Como que eu escapo do jamming? Né? Talvez essa seja a pergunta mais importante. Porque se eu não consigo, se existe a possibilidade evidente de se fazer o bloqueio de um sinal por jamming, quais são as técnicas que eu posso usar para evitar isso? Então, a técnica, talvez uma das principais técnicas para evitar jamming é o espalhamento espectral. Né? O que é o espalhamento espectral? Eu vou combinar um sinal que eu quero transmitir com um sinal que tem taxa muito maior que o sinal original. Então, por exemplo, se eu tenho um sinal cuja a frequência dele é 2 MHz, eu vou misturar esse sinal de 2 MHz com outro sinal de 20 MHz. E o que eu fiz? Eu espalhei o sinal no espectro. Tá? Basicamente é isso que acontece. Existem diferentes formas de espalhar o sinal no espectro. Pode ser por sequência direta ou pode ser por saltos em frequência. Né? O DSSS, o Direct Sequence Spread Spectrum, e o FHSS, o Frequency Hooping Spread Spectrum. O FHSS é o primeiro aí dessa relação. Ele foi criado pela Hedy Lamarr, que era uma atriz norte-americana, e o George Antheil, que era um pianista norte-americano. Eles patentearam a criação do FHSS lá em 1934, se eu não estou enganado. Né? Tá aí o número da patente concedida para os dois, certo? Então, o FHSS é uma criação antiga. Né? É óbvio que existia um problema muito sério naquela época. A gente não tinha eletrônica para criar isso, para operacionalizar isso. Mas a ideia ela já existe desde aquela época. Né? Qual que é a ideia do frequency hooping? Eu vou fazer o quê? Da mesma forma que eu tenho, vou voltar aqui, o sweep jamming, que eu vou ficar pulando de uma frequência para outra, o frequency hooping eu vou fazer isso, eu vou ficar transmitindo em frequências
diferentes. Então, eu transmito um símbolo na frequência 1, aí eu pulo para a frequência 2, para a frequência 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e volto para a frequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual que é a sacada do frequency hooping, né? A sacada do frequency hooping é o seguinte, então, em instantes de tempo diferentes eu transmito em frequências diferentes, e a ordem que eu transmito só é conhecida pelo transmissor e pelo receptor. Então, a menos que o meu atacante faça um jamming, né, em todas as faixas de frequência o tempo inteiro, se ele não souber a sequência, né, se ele não souber qual é a sequência que eu estou usando, ele não consegue interromper a comunicação por completo. Talvez parcialmente, mas por completo dificilmente ele vai fazê-lo. Por quê? Porque, de novo, para cobrir uma faixa tão grande de espectro assim, por tanto tempo, eu vou usar uma quantidade de energia muito grande. E para gerar sinais enfim, com toda essa energia, etc. tal, você vai precisar de um aparelho que não é convencional, não ocupa pouco espaço, etc, etc. E isso inviabiliza, por exemplo, de colocar isso num avião, por exemplo. Tá? Então, a ideia é tornar o ataque mais difícil de acontecer. Tá? Resolve o problema, né? Tipo, põe um ponto final na discussão? Não, tá? Não. Mas dificulta, né? Outra forma, outro mecanismo de segurança é o espalhamento espectral. Então o que eu faço? Eu pego, por exemplo, imagina que eu quero transmitir 1, 0, 1 e 1. São os 4 bits que eu quero transmitir. Eu vou pegar esse sinal aqui e vou mixar ele, né? Eu vou misturar ele com o sinal de baixo, que a gente chama de código de espalhamento. Você vê que a frequência desse código é muito maior do que a frequência desse daqui. Enquanto aqui eu só tenho um símbolo, né? Eu só tenho um valor, aqui eu mudei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes de valor. Então a taxa do código de espalhamento é maior do que a taxa da informação original. E aí, ao invés de transmitir este cara aqui de cima, eu vou transmitir esse aqui de baixo, que é o resultado da combinação dos dois, né? Na prática, o que acontece? Se você tivesse só os dados do usuário aqui, né, no intervalo de tempo t, você vai ter 1 sobre t, é a largura de banda, e uma quantidade muito grande de energia naquela largura de banda 1 sobre t. Quando eu espalho, né, quando eu misturo com esse cara aqui, a taxa disso daqui acaba sendo a mesma taxa desse sinal aqui de baixo, que tem taxa, né, 1 sobre tc. Ou melhor, o período a gente chama aquilo ali de período de chip, né? O período de chip dele, o período de chip é muito menor que o período de símbolo. E aí quando eu olho para o espectro, eu espalhei o sinal, né, o sinal rosa aqui, eu espalhei ele numa faixa de frequência muito maior. O que significa? Se vier um sinal de jamming desse nível aqui, por exemplo, quando eu pegar o sinal inteiro e desespalhar ele, né, concentrar ele de volta, eu vou ter esse sinal em azul. E o sinal em azul tem potência maior que o jamming que estava sendo feito em toda aquela banda. Então eu consigo recuperar o sinal que estava espalhado, né? Ou consigo mitigar o efeito do jamming naquela situação. Tá? É óbvio que aí eu tenho uma série de coisas que eu tenho que considerar a respeito do espectro eletromagnético, né? Diferentes frequências do espectro significam diferentes serviços. Então, por exemplo, enquanto em 2.4 GHz eu tenho a operação do Wi-Fi, em 2.4 GHz eu tenho a operação do micro-ondas, em 2.1 GHz eu tenho a operação do 4G, em 1.8 GHz eu tenho a operação do 3G, né? E em 700 MHz eu tenho a operação de, até pouco tempo atrás, de TV analógica, né? Enfim, então eu consigo facilmente mapear aonde eu quero fazer o jamming.
É diferente do cabo. O cabo você não sabe que tipo de serviço está passando por ali só olhando para o cabo. No espectro eletromagnético, a gente tem um espectro regulado por uma instituição, que no caso aqui do Brasil é a Anatel, e ela diz que determinadas faixas do espectro são licenciadas para determinados tipos de serviço. Então é muito fácil identificar aonde eu posso, onde eu quero atacar, onde eu posso ser atacado. Então, todo enlace sem fio, eu já falei, a gente falou de jamming, a gente falou de negação de serviço no espectro eletromagnético, e como a gente falou que pode ter bisbilhotagem também, a gente precisa de criptografia na comunicação sem fio. Tá? Alguém já achou a resposta aí? GSM tem criptografia? Tô esperando. O primeiro que achar aí, põe aí no chat. Então agora é mais fraca. Né? Por que é mais fraca? Porque pensa, eu não posso ter atraso na voz. Né? Não pode ser um negócio tipo comunicação via satélite, né? Que eu vou pegar, ou comunicação via rádio. Né? Alô, câmbio. E aí a outra pessoa fala, e aí eu respondo, e aí a outra pessoa fala. Não dá para ser assim, né? Se você pegar uma ligação telefônica convencional, se as duas pessoas quiserem falar simultaneamente, elas falam, elas vão falar ao mesmo tempo, vai ser uma barulheira na ligação, ninguém vai entender nada, mas é possível. Né? Então ela tem que ser o mais rápido possível, ela tem que ser uma criptografia simples, né? Uma vez que eu não posso ter atraso na voz. Né? Exatamente. O GSM usa o A5 e o A1 para fazer a criptografia, né, no enlace celular-torre. Né? Dali para frente, não é mais. Passou da torre, passou a ser comunicação por cabo, né? Eu não necessariamente, eu não preciso mais ter criptografia porque eu tenho um circuito fechado, né? A partir daquele momento, né? Óbvio, partindo do pressuposto que eu tenho comutação de circuito, né? Quando eu vou, por exemplo, para comutação de pacote, né? A gente ainda está falando de enlace aqui, a gente não está falando de rede, mas quando a gente vai para comutação de pacote, eu preciso ter criptografia também. Mas no caso do enlace, a comutação de circuito, a comunicação ponto a ponto ali no enlace, né? O único que você precisa mesmo ter criptografia é no caso do sem fio, né? Então, quais são as etapas da conexão no meio sem fio? Né? Eu tenho autenticação, associação e criptografia. Né? Na verdade, você tem os protocolos AAA, né? Que é o Authentication, Association e Accountability, né? Que seria mais ou menos autenticação, associação e auditoria. Né? Aqui a gente vai falar sobre especificamente a criptografia. E para nos dar um exemplo claro, que a gente usa todo dia, eu vou falar sobre WPA, que é a criptografia que a gente usa no Wi-Fi. Né? Então, quando você se conecta no Wi-Fi, você tem dois processos antes da criptografia, que é a autenticação e a associação. Né? O que é a autenticação e a associação? Você funciona na base de um esquema request-response. Então você inicia o processo de comunicação enviando para o access point um pedido de autenticação. Né? Esse pedido de autenticação, de uma maneira geral, é aquilo que você conhece como chave pré-compartilhada ou senha do Wi-Fi. Né? Então você tem a senha do Wi-Fi, você vai fazer a autenticação. Uma vez que você faz a autenticação, você tem o processo de associação. O access point tem que falar para você em qual canal você vai se comunicar com ele. Né? Então ele vai associar você a um canal de comunicação e depois dessa associação inicia-se o processo de handshake do WPA. Como que funciona o processo de handshake do WPA? Eu tenho que... E aí vem uma coisa estranha, né? Quem manda a primeira mensagem no handshake é o access point. Então o access point envia para o usuário que está tentando se conectar, que a gente chama de suplicante, né? O supplicant, ele vai enviar para o supplicant o announce, né? Que é um número. O suplicante, né? Que é o access point number used once, o número usado uma vez só, né?
O S-Nonce ele vai ser um número gerado aleatoriamente pelo suplicante e enviado para o access point. Então, ele gera esse S-Nonce, junto com esse S-Nonce e tendo o A-Nonce, ele é capaz de derivar uma chave que chama PTK, a gente já vai ver como é que funcionam esses esquemas de chaves dentro do WPA, e ele envia para o access point a mensagem 2 que tem o S-Nonce mais um Message Integrity Code, ou seja, um verificador de integridade. O access point deriva o PTK e envia a instalação de chave. Né? A instalação de chave é a chave é o Group Transit Key, né? Que é a chave de grupo. E essa chave é instalada no suplicante e ele envia, portanto, uma resposta dizendo: eu recebi a instalação de chave, que é a mensagem 4. Quantas informações existem nesse handshake? Todas essas daí. PSK, que é a Pre-Shared Key, que é a chave pré-compartilhada. Ela é diferente do passphrase, tá? Ela é diferente daquela chave, de fato, daquela senha do Wi-Fi que você usa. A PMK, que é a Pairwise Master Key. A PTK, que é a Pairwise Transit Key. GTK, Group Transit Key. GMK, Group Master Key. O A-Nonce, o S-Nonce e o MIC. Então, o que é a PSK? A chave pré-compartilhada. Ela é a chave do Wi-Fi. Né? Ela é pré-compartilhada e daí ela é traduzida em uma string de 256 bits. Você tem uma função, que é sempre a mesma, que vai traduzir essa chave pré-compartilhada, né? A sua senha do Wi-Fi, o seu teste 123, né, que você colocou no Wi-Fi, vai ser transformado em 256 bits. Né? Aí você tem uma PMK. Né? No caso do WPA, a PMK é a própria PSK. Então a chave, a Pairwise Master Key, ela é a própria PSK, no caso do Wi-Fi. No caso do WPA. A GMK, a Group Master Key, né, ela é utilizada para gerar a GTK, né, e ela é criada no Access Point e compartilhada por todo mundo. Então a GMK é uma chave para uso em multicast e broadcast, né, a GTK. E ela é criada a partir da GMK, que é criada no Access Point. Então é o Access Point que cria essa chave. Né. A PTK, que é a chave pareada, né, que é usada para unicast, ou seja, do cliente para o Access Point, do Access Point para o cliente, quando ele quer falar só com o cliente, ela é gerada por uma função pseudo-aleatória que recebe os parâmetros PMK, A-Nonce, S-Nonce, o MAC address do AP e o MAC address do cliente. Então ela é derivada a partir desses parâmetros. A GTK é derivada a partir da GMK no Access Point e é usada para broadcast e multicast. E o MIC, né, o Message Integrity Code, no caso do WPA, é usado o CBC MAC. O CBC MAC é basicamente o seguinte: vocês lembram do CBC, daquele esquema de criptografia em bloco que a gente amarrava um bloco no outro? Vocês lembram disso? Aí, o CBC MAC é basicamente enviar como verificador de integridade o resultado do último bloco. Então eu envio só o resultado do último bloco e o resultado do último bloco verifica a integridade de todo o resto. Tá? Eu não vou enviar tudo criptografado, eu vou enviar só o resultado do último bloco. Bom, o WPA, vocês já deviam imaginar isso, tem problemas. Né? No final de 2017 foi descoberto o crack, o Key Reinstallation Attack, que é um problema digamos, de design no WPA. Ele existe desde a criação do WPA2, tá? Então foi um ataque que levou até razoavelmente bastante tempo para ser descoberto, né? Quase 10 anos depois da criação do WPA2. E ele consiste basicamente em forçar a reinstalação de chave, né? Para quem não lembra da reinstalação de chave, né? A instalação acontece aqui, a reinstalação acontece quando eu fico enviando essa mensagem inúmeras vezes. Como funciona?
para acontecer um ataque de reinstalação de chave, eu preciso fazer um ataque man in the middle no processo de associação. Então aqui em cima eu tenho que ter um ataque man in the middle. E aí eu fico forçando a reinstalação de chave no cliente. Eu finjo que eu sou o access point para o cliente e eu finjo que eu sou o cliente para o access point. Eu estou no meio dos dois agora, né? Então, na verdade, quando você tem o crack, você tem uma pessoa aqui no meio. Esse cara manda mensagem para cá e esse cara manda mensagem para cá. E esse cara atua como man in the middle, ele redistribui as mensagens. E aí, o que vai acontecer? Essa mensagem de ACK aqui, o atacante nunca deixa chegar no access point. E como ele não deixa chegar no access point, o access point sempre manda uma reinstalação de chave, que ele repassa para o cliente. O cliente, quando ele envia o ACK, ele não fica esperando o access point mandar um ACK. Ele já vai mandar informação. E como ele já vai mandar a informação, esse cara que vai ter acesso a essas informações que estão sendo enviadas. E forçando a reinstalação de chave, ele vai conseguir descobrir os parâmetros de segurança e quebrar a chave que é usada para criptografar a informação desse suplicante. E, portanto, comprometer a segurança das informações transmitidas. Tá? Você pode fazer um laboratório experimental aí na sua casa se você tiver um roteador Wi-Fi, um celular e uma placa de rede no seu computador e mais um dongle com outra placa de rede no seu computador. Você vai precisar de 3 placas de rede sem fio, basicamente. Você consegue fazer um experimento onde você rouba a conexão de você mesmo. Tá? Tem vários provas de conceito no GitHub a respeito disso. Fica fácil você ter acesso a esse tipo de informação. Tá? É um ataque que já não é mais novo. Era novo quando eu comecei a dar aula dessa disciplina, agora já não é mais novo. O que é novo? Né? Para corrigir os problemas do WPA2, né? A propósito, tem uma questão. O WPA2, esse ataque era possível, se eu não estou enganado, era possível no Mac e no Linux. Tá? O Windows não tinha esse problema. Por quê? Porque provavelmente a implementação do WPA2 no Windows ela foi feita de tal forma que esse ataque não era possível. Né? Então, ao invés de fazer reinstalação de chave, derruba a conexão e começa a conexão toda de novo, por exemplo. Né? Ou seja, basicamente, se o seu sistema operacional não sofria esse ataque, ele provavelmente implementou o WPA2 de uma maneira que não era aquela que estava documentada, de uma maneira peculiar que impedia esse ataque de acontecer. Para corrigir os problemas do WPA2, inventaram o WPA3. E o WPA3 não passou muito tempo, já descobriram um outro ataque nele, que é o Dragon Blood. Né? O handshake do WPA3 é um padrão de handshake que a gente chama de Dragonfly. Tá? E as chaves que são usadas no Dragonfly, elas são convertidas em chaves módulo P. Então elas são restritas a um universo possível de chaves, né? E essa conversão de chaves permite um ataque de side channel, né? Eu não vou entrar em maiores detalhes, quem quiser dar uma olhada e estudar um pouquinho mais a respeito do assunto, tem um vídeo aí do YouTube para vocês se aprofundarem nesse assunto, de como é feito, tá? Mas enfim, o WPA3 já existe e já tem problemas, né, que tem que ser resolvidos, tá? Então tem aí o link para vocês acessarem e darem uma olhada. Né? Bom, isso conclui basicamente o que a gente vai discutir, né, na camada física. Aí a gente vai para a camada de enlace. Né? Quais são os protocolos que a gente tem na camada de enlace? A gente tem o CSMA-CA, que eu já falei, o CSMA-CD, que existe lá no Ethernet Half Duplex, e o protocolo ARP. Né? O protocolo ARP, para quem não lembra, é o protocolo de resolução de endereço. É aquele cara é inusitado, né? Esse daí é clickbait, essa informação aí do Windows. Então, na verdade vai ter outros clickbaits aí, informações a respeito de segurança no Windows quando a gente chegar em protocolos de camada um pouquinho mais para cima. Mas olha só, o ARP é aquele protocolo que converte IP em MAC address, certo?
E para isso ele tem uma tabela, né, que associa IPs a MACs. Bom, se ele tem uma tabela que associa IPs a MACs e se eu tenho um protocolo que associa IP a MAC, é evidente que eu posso fazer muita coisa com isso daí, né? Por exemplo, o ARP é uma das ferramentas que vai nos permitir fazer um ataque man in the middle, né? É um dos pontos digamos, de vulnerabilidade que vai permitir fazer um ataque man in the middle. Por quê? Porque eu posso fazer diferentes tipos de ataque. Por exemplo, o ARP poisoning, o ARP spoofing, né, é quando eu uso o protocolo ARP para me passar por outra pessoa. Então eu vou contaminar, eu vou envenenar a tabela ARP de um determinado ativo de rede, né, de tal forma a me passar por outra pessoa. Outra possibilidade é o ARP flooding, né? O que é isso? Eu vou começar a enviar um monte de pacote aleatório, né, com informação de associação de IP e MAC que não interessa se existe ou não existe, né? Por exemplo, eu coloquei nos slides código aí com algumas linhas, né, retirado diretamente lá do GitHub, que você vai basicamente fazer a sua rede enviar um pacote ARP, né? Então olha só, o source é um MAC aleatório, o destino é um MAC aleatório, né, do ponto de vista de internet. O IP do source é 0000 e o destino, né, no caso aqui, é o endereço de broadcast do enlace. Então eu vou dar um broadcast no enlace dizendo, associando dois MACs, né. Isso vai fazer a tabela ARP acumular informação, lotar de informação, ela tem um tamanho máximo. E aí eu tenho um problema que muitas vezes, no caso de um overflow, o switch passa a entrar, a se transformar num hub. Ele vai atuar em broadcast. Então assim, eu não consegui me passar por outra pessoa. Mas tudo bem, você fez o switch, que era um switch, trabalhar como hub, né? E aí você tem um problema, porque hub, todo mundo lembra, ou deveria lembrar, lá da aula de redes, que hub trabalha com broadcast. Ele não envia informação só para quem é dono da informação, ele envia informação para todo mundo, né? O que eu posso fazer como contramedida nesse sentido? Eu posso fazer validação de MAC, né? Validação de MAC tanto no sentido com base no fabricante, né? O início do MAC ele identifica o fabricante, como eu posso tentar validar do ponto de vista de descobrir se aquela máquina está de fato ativa ou não ativa, tá certo? Bom, isso resume basicamente o que eu queria falar para vocês hoje. Então na camada física eu tenho dois problemas, jamming e bisbilhotagem, né, ou eavesdropping, que é o nome em inglês. Modulações com espalhamento espectral evitam jamming e a criptografia evita a perda da confidencialidade, né. No enlace eu tenho os problemas de autenticação e criptografia e os problemas do protocolo ARP, né? E como mecanismo de segurança eu tenho os switches, né? E os mecanismos de segurança implementados pelos próprios switches para evitar esse tipo de ataque de flooding, por exemplo, tá certo? Na próxima aula, semana que vem, a gente sobe duas camadas, a gente vai ver segurança na camada de rede, vamos falar especialmente de IPsec, e na camada de transporte TLS e SSL, tá certo? Galera, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Dúvidas?